Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olhem, eu estou de volta só para lembrar vocês que toda terça a gente vai ter live, toda quinta tem vídeo novo no nosso canal. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Se inscrevam, ativem as notificações e me sigam lá nas redes sociais. Eu vou estar sempre trazendo para vocês um conteúdo de valor. Para o nosso vídeo, eu vou estar trabalhando com chantininho, tá? Só que eu não vou dizer a vocês qual vai ser a decoração. A decoração a gente vai descobrir aqui no decorrer do vídeo. Vai ter um assunto bem interessante baseado nessa decoração e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês vão se divertir, tá bom? Vamos à nossa massa do bolo, tá bom? Essa massa é bem legal, ela é bem estruturada, bem tranquila de fazer. Eu vou usar 4 ovos ou 3 ovos, se eles forem bem grandes, aqueles ovos tipo jumbo, tá? Então vocês podem usar 3. Vai dar uma média de 180, 190 gramas, certo? 300 gramas de açúcar, pode ser o refinado ou o açúcar cristal. Mas se a gente usar um açúcar cristal, vamos acabar tendo que bater um pouco mais, tá? Os meus ovos aqui, gente, eu já coloquei extrato de baunilha. Vocês também podem usar um outro, mas eu gosto muito de baunilha. Já bato os ovos, o açúcar e a baunilha. Vamos bater essa primeira parte. Vamos bater mais ou menos por uns 5 minutos até ficar um creme bem bonito, bem cremoso. Ele vai crescer bastante. Pronto, gente, nós chegamos aqui no nosso creme. Ele tem que ficar, ele cresce bastante, tem que ficar bem leve, bem esbranquiçado, tá? Para que a gente tenha um bolo fofinho. É esse creme aqui que vai dar leveza e vai deixar o nosso bolo bem macio, bem fofinho, ok? Então eu vou deixar ela só no mínimo. Agora vou misturar aqui 200 gramas ou 200 ml de leite integral. 100 gramas de manteiga, tá? Minha manteiga, gente, ela tá líquida, manteiga derretida. E 30 gramas de óleo vegetal. Você pode usar o óleo da sua preferência, tá? Nós vamos agora colocar aos poucos, alternando o líquido com a nossa farinha. Eu já tenho aqui 350 gramas de farinha que já está com o meu fermento, 15 gramas de fermento. Aos pouquinhos. Se a sua batedeira, no mínimo, ela ainda for muito rápida, você faça esse processo na mão, tá? Você pode tirar da batedeira e fazer esse processo na mão. Não misturou completamente, não tem problema. Eu vou tirar aqui. E eu posso terminar aqui. Eu prefiro assim, tá? Para que a gente não acabe batendo demais. Sempre com leveza, para a gente conseguir manter o bolo airado. Eu acho essa massa bem rápida de fazer, ela é uma massa bem prática e tem um bom rendimento.
ok? Eu vou trabalhar com formas de 15 centímetros. Deixa eu colocar pra cá que eu quero pesar pra vocês verem. Vou trabalhar com formas de 15 centímetros. E o que é que acontece? Eu gosto de pesar, tá, gente? Para que a gente consiga ter um padrão de massa, que você pode ou fazer 2 formas de 20, ou você pode estar fazendo ou 3 ou 4 formas de 15, para que eu não precise estar cortando esse bolo, entende? Eu não gosto muito de trabalhar com formas altas, mas isso é muito particular. Eu prefiro trabalhar com formas mais baixinhas, porque o bolo assa muito mais rápido e a gente acaba não desidratando esse bolo, porque quanto mais o bolo demora no forno, para mim, ele perde líquido, ele perde umidade, ok? As nossas formas, eu não untei. Nós vamos trabalhar ou com papel manteiga, ou você pode até estar untando, mas sempre o fundo, não precisa estar untando a lateral. Não precisa untar, tá? Eu vou colocar, para início, uma média de 250 gramas de massa. Tirar um pouco aqui, passou. Não precisa ser exatamente exato, é mais para que a gente consiga fazer com que fique mais ou menos igual. Para quem gosta de bolos altos, ela vai dar para você fazer um bolo bem alto, porque ó, nós conseguimos fazer 4 formas. Viu que massa rápida, tranquila de ser feita? Como passou um pouquinho aqui, eu vou distribuir para que fique todas mais ou menos com a mesma quantidade. Prontinho, nós vamos levar para assar, ok? Forno pré-aquecido, 180 graus. O tempo vai ficar entre 30 a 40 minutos, depende muito do forno, a gente sabe que isso é muito particular de cada um, mas uma média disso aí. Sempre forno pré-aquecido e 180 graus, ok? Tá? Vamos precisar de um leite condensado, 395 gramas, que pode ser caixinha, coloquem a marca da preferência de vocês, ok? Eu vou precisar também de 200 gramas de creme de leite. Eu tenho aqui 150 ml ou 150 gramas com 25 gramas de farinha de trigo, tá, gente? Vai ajudar o nosso recheio, ela acaba agindo como um espessante, então vai facilitar bastante o nosso trabalho e vai trazer mais cremosidade para o nosso recheio. Aqui a minha farinha ela já tá diluída. Leite integral com 25 gramas, dá mais ou menos uma colher de sopa. E o nosso leite em pó. 60 gramas, meia xícara, tá? De leite em pó. gramas de manteiga, que também vai dar uma colher de sopa, mas eu prefiro sempre as coisas em gramas, tá, pessoal? Vai ficar bem mais fácil e vocês vão conseguir manter esse padrão e a receita fica mais segura. Vamos levar para cozinhar o nosso recheio e assim que ele estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês a consistência.
Voltamos, gente. E agora eu vou mostrar para vocês a consistência que ficou o nosso recheio. Bem firme. Aqui eu tenho 700 gramas de recheio, tá? E eu queria falar com vocês uma dica importante. A organização na hora de montarmos o nosso bolo, que é o que a gente vai fazer agora. Veja que eu coloquei, ó, geleia de ameixa, o nosso brigadeiro de ninho, que eu vou colocar aqui no saco. E essa organização é muito importante para que você consiga ter um controle na hora de você estar recheando o seu bolo. Essa é uma das dicas. Vou colocar aqui para que o detalhe fique melhor para vocês. Por que eu estou dizendo que tenho 700 gramas de recheio, que foi a receita que nós fizemos? Porque nós vamos fazer essa montagem controlando o nosso recheio, para que eu não tenha que me preocupar se uma camada vai ter muito e outra vai ter menos. Deixa eu cortar aqui. Recheio, geleia de ameixa e chantininho, que eu já vou explicar para vocês, tá? Aqui nós temos o nosso bolo. Outra dica muito importante para vocês. Bárbara, essa massa pode ser congelada tranquilamente. Pode ser congelada até 3 meses, tá? Só reforce direitinho o filme. Eu ainda não tirei o meu papel manteiga. Lembra que quando nós fizemos a massa, eu não untei a forma. Então, vou tirar uma aqui para vocês verem. É muito macia, tá, gente? Ela é muito úmida. Eu nem aconselho que vocês molhem muito. Tomem muito cuidado na hora de molhar a nossa massa. Não untei as laterais, só vou passar aqui uma faquinha para soltar. Tirar aqui o papel. Ó, olha como ela é úmida, tá? Muito, muito úmida essa massa. Deixa eu só colocar ela aqui pra gente dar uma limpada aqui. O que é que eu vou precisar para minha montagem? Eu vou precisar do acetato, os recheios, poderia só ser o brigadeiro de ninho, mas eu preferi agregar também geleia de ameixa. Eu gosto muito de ameixa. E aqui nós temos uma caldinha que eu vou regar. Eu uso 2 partes de água para 1 parte de leite condensado. Sempre procuro diminuir o máximo que eu puder a questão do doce, ok? Vamos começar? Deixa eu só tirar aqui, para que fique mais fácil. Gente, vocês estão gostando? Eu queria pedir para vocês continuarem comigo, se inscrevam no meu canal, ative aí as notificações, coloquem nos comentários o que vocês gostariam que eu trouxesse nos próximos vídeos. Nós temos muita coisa legal para fazer, só estamos começando, vai vir muito conteúdo interessante, muita coisa diferente para vocês, diferente em vários sentidos. O que é que eu quero trazer? Eu quero trazer coisas que realmente vocês vão poder estar utilizando ao longo das datas comemorativas também. Então, fiquem atentas que vocês vão gostar do que está por vir. Nós assamos 4 discos com aquela receita que vocês me acompanharam. Poderia também estar fazendo 2 e cortando, mas para evitar
que eu sei que algumas pessoas não gostam muito de estar cortando para não quebrar o bolo, então eu prefiro não tirar. Eu vou manter esse aqui. Para mostrar direitinho, esse bolo não vai para nenhum cliente, mas o que é que a gente deve fazer sempre? No prato que você vai entregar, coloca um pouco de recheio, para que o seu bolo não corra, ok? E eu vou tirar só a tampinha aqui para que ele fique um pouquinho mais retinho. Gente, é muito fofinho. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui no detalhe. Deixa eu tirar esse aqui. Ele tá muito úmido, muito fofinho, ó. Muito bom. É um bolo estruturado. Nós vamos trabalhar com chantilly, mas dá para trabalhar sim com pasta americana. Dá para vocês fazerem muita coisa. E é uma receita rápida e prática. Vocês viram que eu não demorei praticamente nada batendo essa massa, não foi verdade? Então aqui. E aqui nós vamos trabalhar com o nosso acetato, ok? O que é que eu vou fazer aqui? Eu poderia vir diretamente com a minha geleia, diretamente com o recheio, tá? Mas eu quero mostrar para vocês que quando a gente vai trabalhar de chantininho, vamos nos certificar de ter um pouco mais de segurança. Então, vai mais uma dica para vocês. Batam seu chantininho. Antes de vocês hidratarem ele, tingir e hidratar, separem uma quantidade para que a gente consiga fazer aqui, ó, no detalhe, uma contenção. Eu acho que a gente trabalha melhor, fica mais seguro, principalmente aqueles lugares que a gente sabe que a temperatura é mais alta, tem mais calor, você não sabe que horário o cliente vai usar esse bolo, vai parar, vai ficar no trânsito e tudo mais. Então, vamos nos certificar sempre buscando a segurança, tá bom? Vai mais essa dica aí para vocês. Esse chantininho, eu nem tingi, gente, nem tingi, deixa eu só cortar um pouquinho mais. Eu nem tingi porque eu queria que vocês vissem ele da forma que ele termina, tá? Não tá hidratado e nem tá com nada aqui, só o chantininho. Faço essa contenção, vou molhar. Só uma dica para vocês, quando a gente compra essas embalagens normalmente que a gente usa para poder estar regando, o buraco é muito grande. Conseguem perceber? Então, o que é que eu fiz? Eu não desprezo a tampinha está aqui e eu fiz um outro. Fiz um outro para que fique menor. E assim eu consigo ter um controle melhor aqui na hora de estar regando o meu bolo. Então, eu vou agora com a minha geleia. Quem quer saber a geleia, eu vou deixar para vocês no Instagram, tá bom? Essa geleia. É uma geleia de ameixa. Vamos a mais uma dica que eu acho que é bem interessante. O que é que eu quero passar para vocês? Veja que normalmente a gente fica com recheio de colherada, às vezes a gente se atrapalha um pouco, principalmente quem está iniciando, que ainda não tem muita experiência, ou que você queira manter um padrão. Vamos sempre pensar num padrão, vamos sempre pensar que de repente você já está mais avançada na confeitaria, você tem ajudantes, pessoas que trabalham com você. Então, o que é que a gente pensa num padrão? Eu preciso ter a quantidade exata de recheio que vai em cada camada. E para isso, a gente tem que fazer o uso da nossa balança, entende? Então, vamos colocar, montar o nosso bolo. Na hora de colocarmos o recheio, aqui na balança. Vocês conseguem ver direitinho?
eu vou ligar, ela tá zerada e eu tenho aqui 700 gramas. Então, isso me dá o quê? 3 camadas, cada uma com 250. Vai ficar bem mais fácil da gente trabalhar. Estou com 237, só mais um pouquinho. 250, passou um pouquinho, tá? 254. Vou dar uma reforçada aqui. Porque o que é que eu quero que saia aqui? Não o meu recheio, porque esse bolo tem que ter recheio. E vamos à próxima camada. Eu vou só tirar um pouquinho aqui desse fundo. Molho. Vocês estão compreendendo direitinho que não é complicado? Quando você começa a acostumar a fazer dessa forma, se torna um padrão. E é por isso que eu preciso desse chantininho aqui firme, sem ele ainda estar hidratado. Ele poderia estar tingido, mas eu não fiz isso porque eu queria que vocês percebessem a diferença. Por isso eu não tingi, tá? Eu não estou pesando a geleia, não. Mas vocês podem também criar um padrão, se quiser, e tá pesando essa geleia. Tô zerando aqui a minha balança. Produção, tá legal aqui? Tá dando para ver direitinho? E vamos mais uma camada de 250 gramas de recheio. Vou só ajustar um pouquinho mais aqui. Gente, tem como ficar ruim? Tem como um cliente dizer que esse bolo não tem recheio? Ou alguma coisa desse tipo? Não tem, né? Não precisa vocês se preocuparem em molhar tanto esse bolo, porque veja que ele fica bem estruturado. Se eu tivesse só com o recheio, ele com certeza não ia me dar tanta segurança. E eu tô tranquila aqui, tá? Eu tô segura, não tô preocupada ainda, não. Vou vir com o meu acetato e vou finalizar o meu trabalho. Mais uma vez. Não é complicado. Se não achar que não tem coordenação motora, não existe isso, gente. A coordenação vai vir sempre com a prática. Sempre. Pratica que ela vai melhorar. E a nossa última camada. Deixa eu zerar aqui, só pra gente conferir. E aí, pessoal, tá gostando? Lembrem-se que a gente tem que conversar, tá? Ainda tenho muita coisa para passar para vocês aqui nesse vídeo. Prontinho.
Deixa eu passar essa bagunça aqui para minha produção. E última camada. Tirando. Deixa eu só tirar aqui. Molhar aqui para vocês no detalhe, tá? Quando você diminui, não cai tanto. E eu consigo trabalhar com segurança. Esses discos são de 15 centímetros. Deixa eu trazer. Aqui a última, eu coloco sempre o fundo para que fique mais retinho. Vejam. E agora nós vamos consertar, né? Vamos colocar agora o nosso acetato, que ele vai vir aqui e finalizar, abraçar o nosso bolo. Coloca aqui para mim. Vejam que eu tô com um bolo bem alto. Eu tô com um acetato alto. Vou fechar com cuidado, tá? Porque é sensível. Deixa eu só tirar aqui da balança para que a gente consiga trabalhar melhor. Olha, pessoal, que bolo alto e muito tranquilo. Eu tô com durex aqui só para segurar aqui o nosso acetato. E vou baixar ele aqui para a gente ajustar. Vocês viram como eu consegui rechear de forma igual, uma quantidade generosa de recheio, sem me preocupar que esse bolo iria rachar ou descer de alguma forma. Agora nós vamos passar o filme aqui para proteger o nosso bolo, e esse bolo precisa ficar... Eu acredito que se vocês puderem, gente, 3 horas de geladeira é o ideal, tá? Ou então monta o seu bolo à noite e deixa sempre para decorar no outro dia. Quanto mais tempo ele descansar, melhor, tá bom? Eu quero fazer um bolo alto mesmo, porque a gente tem uma decoração bem interessante para mostrar para vocês. Protege direitinho, cuidado com... dica importante, né? Mais uma dica muito importante para vocês. Lembrem-se sempre de cuidar da geladeira. Se você só tem uma geladeira para fazer os seus trabalhos de casa e também colocar os seus bolos, muito cuidado. Mantenha a sua geladeira limpa, mantenha ela higienizada, livre de cheiros, tá? Então, cebola, alho, essas coisas, porque tudo isso pode prejudicar. Então, toda vez que o bolo for para a geladeira, passem direitinho o filme, proteja seu bolo direitinho para que não pegue nenhum cheirinho de geladeira, nada disso. E sempre, ó, gente, higiene, tá? Mantenha sempre tudo limpinho. Eu vou colocar agora o nosso bolo na geladeira. Direitinho aqui o detalhe, gente. Tá dando para vocês verem? Ó, a lateral. Vou colocar o nosso bolo agora na nossa geladeira e daqui a pouco a gente vai voltar. Vou dar uma arrumada aqui pra gente voltar com a nossa decoração. O chantininho, a decoração do nosso bolo e o nosso bate-papo.
Agora nós vamos bater o nosso chantininho, muito tranquilo de fazer. O que é que eu tenho aqui? 500 ml ou 500 gramas, né, de chantininho estupidamente gelado, tá, gente? Muito, muito gelado. Não é que tá empedrado não, mas ele começou a querer criar aqui, ficar mais firmezinho na lateral. Eu é que dei uma misturada, tá? Então eu tenho 500 ml, também pode ser 500 gramas. ,50 gramas de glacê, pó para glacê real, né? Aquele preparo que já vem prontinho para a gente fazer glacê real. E 50 gramas de leite em pó. Eu vou dar uma misturada. E vamos ligar. Eu gosto sempre de começar na velocidade média. Daqui a pouco a gente vai no máximo, deixa ele só começar a firmar e aí a gente dá uma aumentada na velocidade, tá bom? Pessoal, vocês já se inscreveram? Estão curtindo? Já ativaram as notificações? Não esqueça, toda quinta temos vídeo e terça-feira a gente tem live. Terça-feira que vem quero todo mundo na live, que a gente vai ter um assunto muito legal para trabalhar, tá? Para conversar, que vai sempre estar ajudando vocês. Não esqueçam disso, tá? Gente, a gente precisa fazer amizades e tem que ser por aqui. Quero mais gente nova aí, outras pessoas. Quero ouvir de vocês o que é que vocês estão querendo, se vocês estão gostando, trazendo ideias, que a gente vai conseguir fazer tudo direitinho. Aqui eu tenho muita responsabilidade, só vou trazer para vocês o que eu confio e o que eu sei que dá certo, tá bom? Vou dar uma aumentada. Vamos dar uma paradinha aqui só para a gente dar uma raspadinha nas laterais. O nosso chantininho tem que bater até formar aquele famoso buraquinho aqui no meio. Já vai formar, viu, gente? Tenham paciência. Sempre deixe o seu chantilly na geladeira. Não coloque no dia que vai usar, não. Compra, higieniza a sua caixinha e deixa lá na geladeira. Quando vocês forem usar, ele já está bem gelado. Aí deixa mais uns 20 minutinhos na parte de cima ou no freezer, só para ele gelar um pouco mais. E aí, tranquilamente, ó, nosso chantininho já está quase, quase. Eu gosto dele bem firme, tá? E essa decoração que eu vou fazer com vocês, eu preciso que ele realmente esteja bem firme. Vou passar só mais uma vez.
Então, pessoal, esse é o nosso ponto. Veja que ele fica muito firme, ó, ele chega, corta, né? Você vê o desenho cortando, fica preso aqui no nosso batedor. Esse é o nosso ponto, tá? Agora eu vou dar uma arrumada aqui e a gente já volta para a decoração. Voltamos, pessoal. Eu coloquei o chantininho numa vasilha de vidro para poder vocês visualizarem melhor, tá bom? E agora nós vamos dar processo, iniciar a nossa decoração. O chantininho tá assim, ó, gente, feinho, bem poroso, tá? Mas não tem problema. Nós vamos hidratar com leite condensado e os corantes também, tá? Eu vou estar usando o corante amarelo gema e amarelo damasco, ok? Alguém aí já tem mais ou menos uma ideia do que é que eu vou fazer, de que decoração eu vou fazer? Ainda não, né? Mas fiquem atentos, a gente vai se divertir, é bem interessante, tá bom? Vamos lá, vou colocar um pouco. Eu não vou fazer, eu não quero também que ele fique tão lisinho, porque eu não vou fazer uma decoração onde eu vou precisar de um alisamento perfeito não, tá? Já vou colocar aqui o corante, porque aí eu já vou fazendo uma coisa só. Aqui eu tenho o damasco, sempre em gel. Amo amarelo, gente. Amo amarelo, amarelo é luz. Ilumina muitas cores. Querem dicas? Vai uma dica para vocês. Quando fizerem verde, quando fizerem vermelho, quando fizerem laranja, coloquem sempre algumas gotinhas de amarelo damasco. Vocês vão ver que a cor, ela vibra, ela ilumina, ela aparece, ela fica mais acentuada. É uma dica muito boa. Nesse momento, não tenha medo, tá, de fazer esse movimento, para que a gente venha realmente alisando ele. Vou colocar aqui no detalhe para vocês. Quis colocar numa vasilha grande para que vocês vissem como a gente tem que estar fazendo. Olha como ele já melhorou. Mas ainda não tá o tom que eu quero não, tá? Vou colocar um pouco mais. E agora eu vou colocar uma gota de gema. Deixa eu só dar uma limpada aqui. Vocês estão compartilhando, gente? Já se inscreveram? Gema eu vou colocar só uma gota, tá? Não muito. Tá fechado. E mais um pouco de damasco. Vou colocar também mais um pouquinho só de leite condensado. Mais damasco. Quando vocês forem tingir, dê preferência a colocar logo o corante. E se precisar, a gente vai colocando o leite condensado. Não vai logo colocando o leite condensado para que vocês hidratem, porque depois vocês podem precisar colocar uma quantidade maior de corante e sair do ponto. Eu quero um pouco mais vibrante, tá? Vou botar mais uma gotinha de gema também, amarelo gema. Veja como a gente passa e ele já começa a ficar lisinho. Então, o corante já ajuda a hidratar. Se você vai ter que usar uma quantidade muito maior de corante,
Vai com calma no leite condensado para você não perder seu ponto. Mais um pouco, tá? Quero bem bonito esse bolo. Acho que aqui já tá legal, porque o chantininho depois, gente, ele acaba dando uma pequena... Ele escurece um tom. Prontinho. Vou pedir a minha produção, por favor, para trazer o bolo. Esse bolo, ele ficou por volta de 3 horas, tá? Gelando. E depois eu deixei uns 30 minutos no freezer, para que ele firmasse mais. Mas se você puder deixar de um dia para o outro na geladeira, é o ideal, tá? Porque a gente quer se sentir seguro. Segurança é tudo. Olha como ficou alto. Esse bolo está, gente, com 16 centímetros. Quando a gente terminar a decoração, ele vai talvez aí passar de 17 centímetros, tá bom? Vamos soltar aqui. Olha a contenção, como lhe dá muito mais segurança. Já vou mostrar para vocês no detalhe. Gente, olha para isso. Firme e seguro. Tá bom, produção? O ângulo. Eu vou colocar só um pouco, gente. Não vou precisar fazer um alisamento muito grande, porque a decoração que a gente vai usar é outra. Então, aqui vai ser só para segurar. Eu tô fazendo com a espátula porque eu não tenho nenhuma intenção de fazer um alisamento perfeito aqui, tá? Nós vamos usar um bico, então eu não fiz o processo de vir com um saco de confeitar e deixar perfeito, porque isso não vai ser importante para mim com a decoração que eu quero fazer, ok? E aí, pessoal, vocês estão gostando? Por favor, compartilhem, se inscrevam. Alguém já sabe me dizer qual vai ser o tema do nosso bolo? Já tem alguma ideia? Esse tema tem a ver com a nossa conversa. Olha, eu não vou deixar um alisamento perfeito, porque não é essa aqui a minha intenção, tá? Vamos começar a fazer a nossa decoração e eu vou trabalhar com qualquer bico que seja estilo pitanga. Pode ser um M se vocês quiserem. Eu vou fazer uma decoração bem rápida, porque eu quero muito conversar alguns assuntos muito importantes com vocês. Eu gosto de trabalhar, vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Saco grande, porque aí a gente pode torcer ele bastante e prender aqui, para que ele não fique escapando. Ponto do nosso chantininho.
E agora eu vou colocar aqui no detalhe para vocês. Tá direitinho aí, produção? Ó, vou fazer só um pedaço aqui na frente para vocês entenderem qual é o meu movimento. E aqui eu junto. Muito simples, tá? Depois nós vamos ter um vídeo mais focado no chantininho, com muitas dicas, alisamento. Eu não quero me prender muito aqui a isso, porque eu quero muito conversar com vocês sobre o tema do nosso bolo. Bem tranquilo, não? Mais um pouco. O legal também é que você acaba não ficando com as bordas muito suja do saco. Não acaba não fazendo muita bagunça, na verdade. Coloca aqui, ó. E aí ele tá travado. Tá dando pra pegar o detalhe aí, produção? Pega aqui direitinho pra eu fazer a parte de cima. Prontinho. Vou fazer só mais uma volta aqui embaixo para ficar com um acabamento legal. Prontinho. Gente, o nosso bolo vai ser um tema abacaxi, certo? Nós vamos ter uma conversa bem interessante sobre esse tema e eu agora vou explicar para vocês como foi que eu fiz as outras peças de decoração. Eu fiz em pasta americana e vou dar uma dica bem legal para quem quer colocar alguma peça de pasta americana no chantininho, tá? Se você tiver de repente uma emergência ou realmente você não quer fazer alguma coisa de papel, dá sim para a gente colocar a pasta americana no nosso chantininho. Eu vou colocar o bolo aqui para poder usar essa câmera do detalhe para mostrar para vocês. Fica bom aqui? Aqui tá legal? Que eu vou usar essa câmera agora.
Deixa eu só pegar aqui. Então, eu preparei algumas folhas, que eu vou explicar direitinho como foram feitas. E o nossos olhinhos e boca do nosso abacaxi. Esse bolo ficou bem alto. Eu já fiz aqui, já tá prontinho aqui, olho e boca, tá? Vou mostrar para vocês. E aqui estão algumas das nossas folhas. Vou pegar várias assim, para ficar bem bonito aqui no nosso detalhe. Conseguem pegar? Uma só. O que é que acontece? Eu gosto de detalhe. Eu acho que muita gente observa os detalhes e gosto sim de me prender aos detalhes na decoração. Acho que isso valoriza muito o nosso trabalho. Então, eu fiz uma pintura, usei o corante verde musgo, tingi a pasta americana e o que é que eu fiz? Vocês podem estar fazendo uma folha usando algum cortador que vocês tenham, ou pode estar usando nada, só uma tesoura. Eu usei esse tom, ficou um verde musgo, um verde bem forte. Deixa eu dar só uma massageada aqui. Vou pegar minha tesoura. Deixa eu colocar isso aqui por enquanto. Vou deixar uma aqui para vocês verem. Então, nós vamos abrir a pasta americana. Pode levar, por favor. Nós vamos abrir deixando um lado mais fino e a outra parte mais grossa, tá? Essa pasta, gente, tá bem firme. Eu espero que vocês percebam que eu faço até um pouco de força para massagear e bem elástica. Essa pasta é própria. Quem me conhece sabe que eu tenho as minhas próprias receitas que eu desenvolvi, tá? As minhas próprias massas. E eu gosto de trabalhar com massa firme, porque facilita bastante o nosso trabalho. Deixa eu só secar aqui. Trouxinha com amido. Aqui tá legal? Vou abrir só para frente, deixando essa parte maior, mais grossa. Desse jeito. Percebem que aqui ficou mais grosso, aqui tá um pouco mais fino. Então, o que é que nós vamos fazer? Quem quiser usar um cortador, nós vamos cortar. É simples também. E palito, colinha de CMC, só uma sujeirinha aqui na ponta do palito, a gente coloca a nossa folhinha, aperta direitinho. E o detalhe que eu gosto de fazer, deixa eu mostrar aqui para vocês perceberem, eu vou dar uma vincada nessa folha. Eu dobro ela aqui. Tá pegando direitinho aí o detalhe? E vou vincar aqui atrás. Outra coisa que eu fiz foi, ou você vai usar um próprio palito, ou a pontinha da tesoura, ou quem quiser usar a esteca, nós vamos fazer pequenos picotezinhos com a ponta da tesoura ou a esteca na ponta da nossa folha. Desse jeito. Pegou direitinho? Não tenho algum cortador de folha assim grande. Como é que eu posso fazer, Bárbara? Faz um moldezinho de papel, coloca aqui em cima e corta na mão. Vem com a tesoura. Olha que massa maravilhosa.
uma massa firme, ela lhe dá segurança para trabalhar. E eu vou ter a folha do mesmo jeito, feita na mão. Façam dois tamanhos, vai ficar mais bonito, tá? Mesma coisa, ó, quase nada de cola na pontinha. Coloco aqui. Essa parte ficou mais grossa, então eu consigo ajustar. Mesma coisa, vou dobrar. Vinco aqui atrás para ficar bem legal. Ó, vai fazendo assim, ó, como se eu estivesse fazendo pequenos beliscões. E vou ou cortar com a tesoura, ou eu posso vir com a ponta das tecas, ou eu posso vir com o próprio palito, apoiando assim e fazendo dessa forma. Puxando assim, ó, bem na pontinha, para que eu tenha algum detalhe. Feito isso, eu aconselho vocês a deixar secar um pouco na mesa, desse jeito, e sempre com a pontinha voltada, curvada, assim para trás. Quando ela firmar, ela vai ficar durinha em algumas horas, aí você coloca para secar em pezinha no isopor. Compreendeu? Primeiro eu deixo deitadinha assim na mesa, com essa ponta sempre curvada para trás, deixo ela ficar firme. Ficando firme, a gente coloca em pezinha no isopor para poder ela terminar a secagem. Vocês podem fazer, gente, o bolo já está encomendado, se vocês forem ter a necessidade de fazer esse bolo, vocês podem deixar essas folhas com uma semana de antecedência guardada, não tem problema nenhum. Depois que elas estiverem bem secas, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma pintura com pó. Peguei o pó, tá? Aquele pó aveludado e passei aleatoriamente para criar algumas manchas. Depois que eu passei o pó, eu fiz um outro trabalho que eu vou mostrar para vocês agora. Não sei se vocês conseguem perceber aqui no detalhe a diferença. Nada mais é que o mesmo corante líquido diluído com um pouquinho só de uma gotinha de água, tá? Coloquei aqui para a gente não fazer uma sujeira. Um pincel, só o corante com um pouco de água. E o que foi que eu fiz? A gente vai passar bem pouquinho aqui e vai trazendo aqui nessas laterais. Não é para fazer uma pintura, tá, gente? É só um detalhe. E dou umas puxadinhas assim, ó, em alguns lugares. De fora para dentro. Mesma coisa aqui nessa parte. À medida que a tinta vai ficando pouca, fica melhor para você fazer. Ó, porque aí eu já sei que não vai sujar tanto. De fora para dentro. E a gente acaba tendo o detalhe que a gente precisa da nossa folha. Fazem mais um. Eu venho primeiro aqui nas laterais, para poder eu tirar o excesso de corante que tem no meu pincel. Então, eu passo assim nas laterais. Depois, eu venho puxando de fora para dentro. Parte de trás também, de fora para dentro. Muito fácil e é um detalhe que para mim faz a diferença, tá? Poderia sim só abrir verde, fazer as folhas e colocar aqui, ficaria bonito do mesmo jeito. Mas se você puder, sempre enriqueça seu trabalho, sempre coloque algo mais. Eu acho que faz muita diferença, com certeza, tá? O cliente percebe e você olha para o seu trabalho e fica satisfeito. Então, sempre coloque o algo mais. Como foi que eu fiz agora aqui os nossos olhos? Gente, eu não vou fazer por causa do nosso tempo. Deixa eu colocar 2 assim para ficar legalzinho aqui para vocês verem na mão. Abri 2 discos, um pedacinho de pasta americana preta
e cortei, usei. Eu gosto muito desse kit de cortadores, tá? Porque ele tem vários tamanhos, vai desde esse menorzinho. Então, você consegue brincar bastante com as possibilidades. Eu cortei com esse aqui, o terceiro, de dentro para fora. E fiz os olhinhos. Desse mesmo tamanho, eu fiz as bochechas. Então, aqui a gente tem os olhos. Eu fiz 2, vocês já vão entender o porquê, tá? Não sai daí, não me abandona, fica comigo que a gente já vai conversar. E fiz aqui as bochechas. Também eu fiz 4. E 2 boquinhas. Então, vamos à nossa decoração. Depois que eu cortei, como é que eu fiz a boca? Eu cortei um círculo. Depois que eu terminei de cortar um círculo, eu baixei mais um pouquinho, ó, e cortei de novo. E só fiz dar uma arrumada aqui nas pontas. E assim a gente tem o nosso sorriso. Ok? Então, não é complicado. Nós vamos fazer ainda muitas modelagens, gente. Só estamos começando, tem muito conteúdo legal para vir. Então, fiquem tranquilas que a gente ainda vai ter muitas lives sentadinhas, eu e você, terça-feira. Não esqueça, fazendo muita coisa legal, tá? Não se preocupe que vocês vão poder tirar o melhor proveito da pasta americana. Vamos colocar as nossas folhas no bolo e o rostinho. Não existe uma quantidade perfeita aqui, tá? Não tem uma regra. Eu vou começar com as maiores, você pode fazer 4, 5, 6 e depois a gente vem colocando as menores, ok? Só colocar. Aí agora eu vou passar uma dica para vocês. Por que que eu tô colocando uma folha de pasta americana num chantininho? Não vai ficar mole? Nesse caso aqui, como esse bolo não vai para cliente nenhum, não tem problema. Mas qual é a dica? Uma dica muito importante, caso vocês queiram usar. Vocês vão derreter um pouco de chocolate branco, tá? Chocolate branco. E vou tingir esse chocolate do mesmo tom que eu esteja fazendo a minha folha, ou a minha flor, ou a base daquela peça que eu quero colocar em contato com o chantininho. E aí eu vou pegar um pincelzinho e vou selar essa parte. Ou seja, quando eu coloco a minha folha no palito, vou tirar uma aqui, veja que só essa parte encosta no chantininho. Conseguem perceber? Só essa parte. Então, eu não vou passar o chocolate branco em tudo. Eu vou chegar num tom aproximado de verde da pasta que eu estou usando e depois eu vou passar com um pincelzinho um pouco desse chocolate só naquela parte que vai ter contato com o meu chantininho. Tá dando para pegar aqui direitinho? Detalhe? E assim a gente vai colocando. Eu tenho muita coisa legal para falar a vocês sobre chantininho, tá? Não exatamente o chantininho em si, mas cuidados que você deve ter ao estar entregando um bolo para um cliente. Porque a gente às vezes se perde e acha que confeitaria é só produzir. E confeitaria vai muito além de você só produzir um bolo. O processo de todo o restante do cliente, da conversa com o cliente, de saber o horário que o cliente vai consumir esse bolo, tudo isso é muito importante. Então tome muito cuidado quando vocês fizerem algo, pense no depois. Não só o processo de terminei aqui, a minha parte, a minha responsabilidade está feita. Não é assim.
tá? A responsabilidade da gente vai até o momento que o cliente chega em casa, que ele coloca esse bolo, seja um bolo pequeno ou seja numa festa grande. Então, a minha responsabilidade é até o momento que esse bolo tá na mesa, que se mantém inteiro na mesa, que comem, que as pessoas gostam, até na segunda-feira, quando eu vou receber, né, o meu elogio e vou ou perguntar ao cliente o feedback para ele me dizer se gostou, se estava tudo ok. Então, não é entreguei o bolo ao cliente e acabou, não. A minha responsabilidade segue, tá? E a gente ainda tem muita coisa mais lá na frente que vamos conversar sobre isso. Lembrem-se, sempre trarei para vocês não só um conteúdo do que nós vamos produzir, mas o conteúdo da confeitaria que está no outro lado, né? Essa conversa que a gente tem que saber, essas coisas que a gente tem que entender para que a gente consiga trilhar um caminho de sucesso, porque senão você não vai ficar completa. Legal? Vou sentar aqui, tá, gente, para poder a gente colocar o rostinho. Já mostro para vocês. Então, agora eu já finalizei esse rostinho, vou para o outro rostinho. Olha aqui. Já já vocês vão entender por que que esse rostinho está triste. Vou para o outro rostinho agora, tá bom? Se eu tivesse colocando essas peças aqui, tá, gente, para o meu cliente, lembrem da dica. Eu teria que vir aqui atrás e pincelar o chocolate para selar minha pasta americana, para assim eu colocar no meu chantininho, ok? Já vou virar para vocês. Eu poderia ter feito muita coisa aqui, tá? Poderia ter usado o bico como pitanga, que normalmente é o que as pessoas usam, mas eu não queria demorar, focar muito nessa parte, porque nós vamos ter muitas técnicas legais sobre chantininho que eu vou estar trazendo para vocês. Então eu não quis me aperfeiçoar muito nisso, porque o que eu queria mesmo era ter uma boa conversa. Tá legal aí o detalhe? Então, nós temos o nosso abacaxi, onde aqui ele está muito feliz e aqui ele está um pouco decepcionado. Então, eu vou só dar uma arrumada aqui e a gente vai ter um bom bate-papo agora. Não me abandona, fica aí. Agora que está tudo limpo e vocês não me abandonaram, vamos ter aquela nossa conversa. Pessoal, eu queria dizer a vocês que ao longo da nossa trajetória na confeitaria, principalmente para quem está começando, nós vamos ter que descascar diversos abacaxis, né? Então, assim, quem quer viver do sonho, desse sonho que é a confeitaria, viver de confeitaria é o sonho das confeiteiras. O que a gente quer dizer, eu vivo de confeitaria e não eu uso a confeitaria como um apoio, né, na sua profissão. E para isso, nós precisamos entender que vamos encontrar diversos abacaxis na nossa vida, ok? O que é que a gente tem que entender? Que nós precisamos descascar esses abacaxis de uma maneira que nos traga um retorno positivo e não negativo. O que seria, Bárbara? Esses abacaxis, várias coisas. Um atraso no bolo, uma cor que um tom que o cliente lhe pediu, uma cor que você entrega errado. Me ocorre aqui agora, e eu tenho certeza que muitas de vocês vão concordar comigo, quando explodiu a moda do azul Tiffany. Quem não se bateu logo no início com azul Tiffany? Eu tinha às vezes 3, 4, 5 bolos no final de semana com azul Tiffany. Muitas vezes nem o cliente sabia explicar o tom do azul. Ele chegava dizendo, é aquele azul que está na moda, ele é aquele azul que está na moda, e ele não sabia dizer, não é verdade? Você pode trocar um recheio
Quantas vezes isso pode acontecer do cliente pedir um recheio e você está com outra coisa na cabeça e você errar o recheio que o cliente pediu do bolo? Ou às vezes o cliente marca com você 5 horas da tarde, quando dá 2 ele já está batendo na tua casa, ou então ele está ligando, perguntando, é porque eu vim aqui perto, ou vim fazer alguma coisa, eu já posso ir buscar o bolo? E você combinou com ele às 5, ele já está indo às 2, né? Às 17. Enfim, várias coisas podem acontecer. E a gente precisa ter jogo de cintura, porque isso é normal para quem está iniciando, para quem está começando ou para quem já tem 5, 10 anos. Nunca vamos deixar de ter abacaxi para descascar. O que a gente precisa saber é ser profissional e saber conduzir essa situação da melhor forma. Entende? Então, eu queria saber isso de vocês. Não deixem que os problemas, os abacaxis da vida, enfraqueçam esse sonho dentro de vocês de continuar. Porque a gente tem que pegar o abacaxi e transformar ele numa experiência positiva. Nunca uma experiência negativa. Vocês estão entendendo, meus amores, o que eu preciso dizer a vocês? Então, assim, esse sonho, ele não pode morrer. Você não pode desistir porque você teve um problema. Existem erros mais graves, erros não tão graves. Eu poderia contar aqui para vocês diversas coisas, não só que eu passei ao longo desses 20 e poucos anos. Eu já ouvi, gente, histórias de clientes assim. Eu vou contar só umazinha, porque tem tantas, eu vou ter tantas histórias para contar em tantos vídeos que eu preciso contar só uma. Uma vez, eu estava decorando um bolo, meu celular tocou e uma cliente ligou e ela nem me conhecia, ela não era minha cliente. É do ateliê de Bárbara Caldas? Eu sim, é ela quem está falando, por favor. Ela já estava muito nervosa. Ela já chorava. E ela dizia, por favor, você pode me ajudar? Você tem um bolo da Mini? Eu disse, não, eu não tenho bolo da Mini. Eu tinha alguns bolos assim na minha loja, mas não era para aluguel, era só para mostrar o meu trabalho. A ideia era fazer bolos verdadeiros. E ela disse, é porque eu estou indo para o espaço e o bolo está desmanchando, o bolo está esbagaçado aqui, desmanchando, né, no colo dela. Ou seja, aquela mãe que investiu tanto no sonho do aniversário da sua filha, gastou, né? E todos os processos que a gente sabe que tem uma festa, não importa se o cliente está gastando R$1.000 ou R$100.000, isso é uma particularidade do cliente. A nossa função é entregar um trabalho perfeito, é entregar um trabalho satisfatório. Vocês estão compreendendo o que eu quero falar? Então ela ligava, ela falava, chorava no celular, desesperada, e eu não tinha nada que eu pudesse parar ali naquele momento, colocar uma orelha de Mini, um laço e entregar para ela. Eu tinha alguns bolos de casamento somente e alguns infantis que o tema não tinha nada a ver, nem as cores eram parecidas. E aquele desespero daquela mulher me deixava... Entende? Eu não sabia, porque assim, eu me colocava na situação dela. As pessoas sonham com as suas festas, seja ela de casamento, seja de batizado, seja com um bolo de 15 centímetros ou um bolo verdadeiro de 10 andares. Nós temos uma prestação de serviço a fazer. Quando o cliente te procura, ele está buscando o seu serviço, ele está confiando em você. Não é que a gente não possa falhar, a gente até pode falhar, mas a gente não pode ficar descascando todas as vezes os mesmos abacaxi. Né, os mesmos abacaxis. Eu não posso, por exemplo, se eu atrasei um bolo e esse foi o meu abacaxi desse fim de semana, eu tenho que, depois que tudo isso passar, eu tenho que reavaliar essa situação. Eu tenho que pensar por que eu atrasei, o que foi que aconteceu, que eu não consegui entregar o bolo no horário. Entende? A responsabilidade disso é muito importante. Quando você começar a pensar assim, você vai começar a resolver vários problemas e aí você vai continuar tendo. Eu não vou dizer a você que eu adoro o abacaxi, mas que venha o abacaxi, porque hoje eu não tenho medo de abacaxi. Eu já descasquei um caminhão deles, entendeu? E sei o que fazer. Mas quem está começando vai se frustrar. Comprou suas ferramentas, comprou suas coisinhas, sonhou com isso. Eu sei o quanto vocês sonham com isso. Eu vejo os olhinhos brilhando. Eu via quando eu dava aula presencial, entende? Eu sei quantas vezes eu ouvi alunas dizer assim, Pró, eu não dormi essa noite.
ansiosa para vir para o curso. Eu me arrepio e me emociono, porque o sonho de vocês é o meu sonho. Eu quero ver vocês bem. Então, assim, eu quero dizer a vocês que continuem comigo, porque o meu conteúdo vai ser, não que não tenho nada com o que as outras pessoas fazem, mas o que eu quero trazer para vocês é muito mais do que a técnica do bolo. É trazer o que está por trás, sabe, nas entrelinhas. O que é que uma confeiteira precisa ter para que ela tenha sucesso? Porque não adianta só fazer um bolo gostoso. Tem muito mais coisas em volta disso que vocês nem sequer pensam. E a gente tem muita coisa para conversar. Então, a minha pergunta hoje para você é: como é que está o abacaxi da sua vida na confeitaria? Será que você está deixando esses abacaxis apagarem o seu sonho? Essas folhinhas aqui, ó, furarem o seu sonho? Não deixem, não deixem. Porque quando a gente sabe descascar um abacaxi, a gente vai encontrar uma fruta aqui dentro, ó, doce, deliciosa, gostosa. A gente só precisa aprender a descascar. Então, o que eu quero conversar com você, o que eu quero passar para você, a mensagem que eu quero passar para vocês hoje é isso. Eu tenho que entender que eu vou descascar vários abacaxis, vai acontecer isso o tempo todo e eu tenho que estar firme, de cabeça erguida e saber a melhor maneira de descascar esse abacaxi. Por quê? Porque você vai ter o quê? Ou um resultado negativo ou um resultado positivo. Não significa que você não vai descascar o seu abacaxi, né? O cliente pode chegar em cima da hora e você não está pronta ainda com o bolo. Ou o bolo você trocou o recheio e o que é que você vai dizer? Não, vou mandar assim mesmo. Não, a gente tem uma solução para isso. Depois a gente vai, ao longo de tudo isso, resolvendo. Mas da maneira que eu vou descascar o meu abacaxi é que eu vou saber se eu vou ter um retorno positivo. Vocês entendem? E esse retorno positivo não significa você resolver só o seu lado, tá, gente? Responsabilidade sempre. Confeitaria e responsabilidade andam juntas e eu vou sempre bater na mesma tecla com vocês. Eu tenho que descascar o meu abacaxi de uma maneira que fique bom para mim e que fique bom para o meu cliente, porque depois o meu cliente, ele vai falar de mim. E aí o que ele vai dizer de você? Nunca mais eu vou fazer um bolo com aquela mulher. Ou eu vou dizer, não, ela teve ali um contratempo sim, mas ela foi profissional e ela vale a pena, ela merece a minha confiança. Mais uma vez, mais duas. Sabe, gente, é aquele prazer de uma mãe dizer para você assim: Bárbara, eu queria fazer mais bolo, mas o meu filho não quer mais bolo, porque ele agora quer o dinheiro. Entende? Ele quer ir para o shopping, ele quer outras coisas. Ele diz, mãe, não quero mais, não estou mais na idade disso. E a mãe está ali querendo fazer bolo. Então isso é um prazer. Eu vivi histórias incríveis. Eu vivi muitas verdades que eu vou estar dividindo com vocês ao longo desses anos. E é isso que eu desejo para vocês. Uma confeitaria de verdade, uma confeitaria de sucesso, que vocês não tenham medo de dizer não. Chegou um abacaxi aí, vamos descascar esse abacaxi, vamos comer, ele vai estar delicioso, porque eu vou transformar esse abacaxi em aprendizado, em experiência, e depois o próximo. O que não vale é a gente ficar todo final de semana descascando o mesmo abacaxi. Pega esse abacaxi, descasca ele e pega isso e resolve. Não fica todo fim de semana batendo na mesma tecla. Isso é até para a vida, tá, gente? Desculpe, mas isso é para a vida. A gente não pode ficar sempre na mesma coisa. Resolvi, nunca mais eu vou atrasar. Por que eu atrasei? Errei a cor por quê? Ou foi falta de atenção, ou eu não fui estudar a cor, ou eu não bati um papo legal com o cliente para entender o que era que ele queria de mim. Então sempre tem uma solução. Sempre tem. Eu vou estar aqui para te ajudar. Então, meus amores, um beijo grande para vocês, enorme, um abraço ó, apertado, um cheiro muito, muito forte. Eu espero encontrar vocês terça-feira na minha live. Não percam que a gente vai se divertir mais um pouco, tá? Se divertir com responsabilidade e compartilhem. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações e a gente se vê lá. Eu não estou sozinha e vocês também não estão não, tá bom? Um beijo, meus amores.